Declarações de amor, aqui no podcast Bora Começar. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, desde que comecei o podcast, só agora que nós estamos tendo o nosso segundo Declarações. E assim, é um quadro muito bonito para você se declarar ou pelo menos deixar aqui a mensagem para quem você ama, mesmo que essa pessoa não vá ouvir, não esteja mais entre nós, ou você queira de alguma forma homenagear alguém. Esse é o quadro perfeito para isso. E só agora que nós estamos tendo aí nossa segunda história. É uma história muito legal de apoio, companheirismo. Então, é isso. Ouçam com muito carinho e mandem as histórias de vocês. Hoje eu estou contando a história da Kátia. Então, bora começar? Bom, a Kátia perdeu seus pais muito cedo e desde cedo ela teve que aprender a se virar. Então, desde novinha, ela fazia as coisinhas dela, não tinha os avós e ela foi criada com uma tia. Tia essa que já estava meio que mais velha, assim, e não tratava como filha, né, gente? Então, desde nova ali, por volta dos seus 14 anos, ela teve que aprender a se virar com as coisinhas da escola. Se ela passava mal, ela lá na escola, ela conversava com alguém para poder se virar, ir para um posto, correr atrás das coisinhas, documentação. Quando os pais faleceram, ela teve que buscar, ela teve essa questão, ela foi orientada por uma professora da escola, porque essa tia morava em uma outra cidade e ela teria que vir. Ela não veio para o velório por algumas questões, enfim, bem complicada essa parte, mas ela pediu para eu não entrar muito nisso aqui. E o que acontece? Ela foi orientada por uma professora da escola e ela fala: Rayane, desde o início eu tive anjos na minha vida que cuidaram de mim, a começar por essa professora, que nós vamos colocar o nome dela aqui, o apelido de Marcinha. Então, a professora Marcinha foi quem orientou ela a procurar o advogado e como que funcionaria essas questões. Mas depois, gente, né, foi aquela coisa, ela teve que se mudar para casa dessa tia, muita burocracia, ela teve que se virar aí na vida até se tornar uma mulher adulta. Quando ela fez 18 anos, ou seja, apenas 4 anos depois do falecimento dos pais, os pais se acidentaram num acidente de carro e ambos faleceram na mesma hora, no mesmo dia, o que foi muito mais difícil. Não sei como que foi a dor da Kátia nesse momento, mas assim, ela também pediu para que essa história não tivesse uma ênfase nessa parte dolorosa, porque ela tem a religião dela, as coisinhas dela, e ela acredita que há um momento para tudo. A gente conversou muito sobre essa parte, mas não é o que ela quer trazer aqui. E eu respeito muito também, no momento que eu trago a história das pessoas, aquilo que ela quer dar mais ênfase. Então, eu trago as histórias das pessoas baseadas naquilo que ela me conta e naquilo que ela quer falar, que ela quer contar. Aquilo que ela quer enfatizar, né? Às vezes eu vou dar ênfase numa coisa que às vezes a pessoa nem quer dar ênfase sobre isso. Então, eu respeito muito isso. É importante vocês saberem dessa informação aqui. Bom, foi tudo muito difícil e apenas 4 anos depois que os pais faleceram, a tia meio que já veio conversando com ela que ela teria que arrumar ali um lugar para poder ficar, porque afinal ela já estava com 18 anos. Essa tia tinha um marido e um filho e ela estava meio que enciumada. E o filho, né, estava saindo daquela fase de adolescência e ela estava preocupada com o filho querer dar em cima da prima ou, às vezes, o próprio marido dela. Então,
A gente sabe que isso acontece, é uma coisa meio nada a ver. E ali, com os 18 anos dela, ela já correu atrás das coisinhas dela. Então, ela começou ali a procurar um emprego, porque a tia não expulsou ela logo de cara assim que completou 18 anos, mas ela já foi ali com uma insistência para ela sair de casa, arrumar um emprego. Então, a Kátia ela já foi procurando por isso, né? Ela correu atrás, arrumou um emprego numa floricultura ali da cidade e iniciou a vida dela nesse período e foi tudo muito difícil. Então, ela conheceu o marido e eles começaram a conversar. Ele trabalhava ali em frente à floricultura, realizando marcenaria, construindo móveis, esse tipo de coisa. Ficaram juntos um tempo, tiveram uma filha. E aí, para homenagear aquela professora que foi a única que deu apoio para ela naquela época, a Kátia colocou o nome da filha de Marcinha. Então, ela ficou ali com a Marcinha e com o marido, só que este casamento não deu muito certo e ela acabou se separando. Ela não dava muito certo com a sogra era uma pessoa muito narcisista e o marido sempre aceitou muito as coisas que a mãe falava. Então, nessa parte, ela não sentia proteção do marido, foi muitas coisas que aconteceram, ela não deixou de lutar pelo casamento dela. Ela pediu para que eu falasse isso aqui porque ela se sente culpada às vezes. Muitas pessoas falam que você não lutou pelo seu casamento. E ela fez o que ela conseguiu, baseado nas ferramentas que ela tinha na época, de forma psicológica. Então não vamos julgar, ok? Bom, o casamento dela chegou ao fim. A partir de agora era ela e a Marcinha com 3 anos. E ela, no meio disso tudo, antes dela se separar, ela tinha conseguido um cursinho, ela já tinha aprimorado na vida, ela tinha conseguido, né, melhorar de cargo. E vamos colocar que ela fez farmácia. Então, ela tinha começado a trabalhar numa farmácia e surgiu uma oportunidade para ela, onde ela se inscreveu em um laboratório farmacêutico de uma outra cidade, onde ela receberia mais e tal. E assim, ela começou a pensar, nossa, eu vou ficar longe da cidade onde eu conheço. Mas quando ela foi colocar tudo no papel e pensar nas questões, ela pensou, desde o início eu tô sozinha. Desde que meus pais faleceram, eu não pude contar com ninguém, eu não pude contar nem mesmo com a minha tia. Depois que ela ficou mais velha, ela até perdeu o contato com essa tia. Ela não tinha o apoio de outras pessoas. Com a família do marido, ela não teve apoio da família do marido e nem do próprio marido. E ali era ela por Marcinha e Marcinha com ela. E é isso, essa era a família dela e a realidade que ela tinha. Então, ali, com a cara e com a coragem, ela decidiu que era ela por ela e que ela não precisaria contar com mais ninguém. Então, ela foi para essa outra cidade e, chegando lá, ela alugou um local para ela e para Marcinha. E as coisas foram fluindo bem. Nesse laboratório, era um laboratório muito bacana, que tinha toda ali uma parte que se preocupava com a família, com o bem-estar. Então, tinha ali a parte da creche que tinha um vale para ela pagar a creche. Ela recebia 13º, 14º, ela recebia bônus, participação do lucro da empresa. Então, realmente foi uma oportunidade muito boa. E ela nunca se arrependeu de ter ido para essa outra cidade. Afinal, foi onde mudou literalmente a vida dela. O pai da Marcinha, ele tinha, sim, boas condições financeiras. E na parte financeira da Marcinha, ele também ajudava e apoiava muito. Então, ela recebia o vale da empresa, onde era pago a metade da escolinha da Marcinha. E o pai, ele pagava a pensão e mais a metade da escolinha da Marcinha, além de um plano de saúde. Então, assim, ali estava ótimo, né? A única coisa que a empresa ainda estava colocando era um bom plano de saúde, porque o que o pai da Marcinha tinha era melhor
né? E atendia lá na cidade onde a Kátia residia. Então, para ela era melhor o outro plano e ela ficava com aquele plano mais baixo da empresa mesmo. Mas para ela estava ótimo, que todo o restante da empresa era muito bom. Com isso, ali na empresa, ela recebendo esses bônus, tendo o apoio do pai, pelo menos financeiro, porque ele não visitava a filha, enfim, ela conseguiu ter um valor para dar de entrada em um apartamento. E foi onde ela conseguiu aí o apartamento próprio, o apartamento dela. Ela financiou esse apartamento em um bairro bom e que era muito bacana. E ela entrou nesse prédio já com outros moradores ali mais antigos do prédio. Enfim, foi uma coisa bacana. Ela estava muito animada dentro desse apartamento e aí sim ela sentiu vontade, porque antes ela falou para mim, eu não sentia vontade, por exemplo, eu tinha minhas coisas dentro de casa, não faltava nada, mas eu não sentia aquele ímpeto, aquela vontade de trocar de imóveis, comprar coisas do jeito que eu queria, porque eu sabia que se eu me mudasse, aquilo, né, eu ia perder tudo. Então, tendo o meu próprio apartamento, foi o momento onde eu senti vontade de investir em móveis personalizados, padronizados, feitos, enfim. Então, eu fui fazendo aquilo ali, inclusive o ex-marido dela, que mexia com marcenaria, ele ajudou em alguns projetos para ela. Ela conversou com ele, ele fez para ela e ela só mandou fazer em outros lugares. Então, foi isso, né? As coisas foram acontecendo dessa forma, mas foi o que ela disse, no dia a dia ali, a ajuda dele mesmo, psicológica e de alguma coisa mais imediata, aquela pessoa que prontamente iria ajudar e até passar por uma barra com a Kátia, não seria o ex-marido. Ele não era um cara para isso, ele não tinha nem ímpeto para as coisas, ele não tinha nem aquela coisa assim, aquela proatividade de ir, pegar, resolver as coisas. E ela também, muito independente, desde nova, ela sempre teve isso muito dentro dela. Ela aprendeu a ser assim, na verdade. A vida fez com que ela se tornasse dessa forma. Então, ela sentia muita falta desse tipo de coisa. A vida foi passando até que um determinado dia a campainha dela tocou e a vizinha de frente dela, a Brenda, estava na porta da casa dela. A Brenda, uma moça jovem, em torno aí dos seus 20 anos, e com um sorrisão no rosto, falou para ela: "Oi, eu sou a vizinha aqui da frente. E eu vi que você tem uma mocinha." Aí ela pensou assim na hora: "Nossa, será que ela vai vir reclamar de barulho, alguma coisa assim? Será que minha filha tá brincando alto à noite?" Porque de manhã ela ficava, enquanto a Kátia estava trabalhando, a Marcinha estava na escolinha. Então, ela já pensou assim, mas logo a Brenda, a vizinha, falou: "Não, na verdade eu tô aqui para poder me oferecer como babá, porque eu trabalho com isso. Caso algum dia você precise, eu tô à disposição. Essa aqui era a casa dos meus pais, mas eu perdi a minha mãe, meu pai é separado da minha mãe, ele mora numa outra cidade. E eu, né, sempre peguei aí meus priminhos e outros parentes, outros vizinhos, para poder cuidar. A vizinha ali de baixo, eu cuidei do filhinho dela durante um tempo, mas depois ela não precisou mais, porque ela se mudou. Então, foi contando a história dela ali. A Kátia achou muito legal, pegou o cartãozinho dela, que ela havia entregado, e tudo bem. Em um determinado dia, aconteceu uma questão no trabalho e a Kátia teria que ficar mais tempo lá no trabalho e logo ela lembrou da Brenda. Então, ela pegou o telefone, ligou ali, perguntou se a Brenda poderia buscar a Marcinha na escola, levar ela para casa dela, já que ela morava logo em frente, né? E cuidar por ela. E logo, imediatamente, a Brenda aceitou e ela combinou ali um valor com a Brenda. E quando ela retornou, a Marcinha estava muito empolgada, falando que na casa da Brenda tinha sido muito divertido, que ela tinha feito bolo,
que as duas tinham ficado assistindo desenhos. E assim, ela ficou muito feliz e sentiu um pouco de segurança ali na Brenda. Apesar da Brenda ser uma moça nova, ela parecia assim ter muita responsabilidade. E a Kátia também se afeiçoou ali um pouco à Brenda por ela ter perdido a mãe. Então, né, teve aquela conexão. Passado um tempo, ali na empresa da Kátia ia ter um baile de fim de ano, onde ela precisaria ficar até mais tarde. Ela sabia o quanto era importante ela comparecer ao evento e ficar até mais tarde ali. Então ela combinou com a Brenda novamente para a Brenda ficar com a Marcinha. E novamente a Marcinha adorou e ficou tudo bem e tal. E isso aconteceu outras vezes. E muitas vezes a Marcinha, quando sabia que a Brenda estava em casa, ela pedia para a mãe para ir para lá. E aí ela falava: olha, minha filha, não é dia de você ir lá. Ela tem as coisinhas dela para fazer, ela tá ocupada. Ai, mas eu quero ir para lá e tal. E às vezes tinha momento quando a Marcinha ela ficava chorando e pedindo para ir para lá ali na sala, a própria Brenda batia na porta falando que tinha escutado a Marcinha chorar e ela mesma pegava ali a Marcinha e levava para casa. Bom, isso foi acontecendo várias vezes, elas realmente criaram um vínculo a ponto da Brenda fazer bolos e levar para casa da Kátia, para Kátia ter aquele bolo ali, e o quanto a Marcinha elogiava os bolos dela. E a Kátia também passava numa padaria, via alguma coisa, lembrava da Brenda, levava para ela, e elas criaram essa rotina de amizade entre as duas. Até que chegou um momento que a Brenda chegou para conversar ali com a Kátia e falou para ela: olha, agora eu consegui um emprego mais formal e é uma área muito boa para mim. Eu tô fazendo um cursinho também online e isso vai abrir muitas portas, então eu não vou conseguir ficar com a Marcinha direto, mas sempre que possível eu quero ficar com ela para você e tal. E aí, um determinado dia, nas redes sociais, a Kátia levou um choque, porque ela viu uma postagem dizendo que aquela professora que ajudou ela lá no início e tudo mais, havia falecido. E ela se sentiu muito tocada, ela chorou, ela ficou muito mal. E parecia assim, ela sempre falou que a Brenda tinha uma conexão com ela, que nos momentos que ela estava mal, ou precisava da Brenda, a Brenda batia na porta. E nesse dia não foi diferente. A Brenda tocou a campainha, bateu ali na porta dela, ela abriu, ela estava chorando, a Brenda já se assustou, perguntou se estava tudo bem, ela disse que sim, que havia uma professora que tinha falecido, ela contou toda a história e ela estava se sentindo mal de não conseguir ir ao velório. E a Brenda prontamente perguntou por que. Ela disse que por conta da Marcinha e todas as questões. Ela disse: não, vai tranquila, ela fica comigo. E logo ela se preocupou: ai, mas o seu curso? Ela falou: não, que isso, é online, eu dou conta, ela vai ficar na escolinha e eu pego ela. E foi coisa assim de 3 dias que a Kátia se retirou, ela conseguiu uma folga lá no trabalho. E ela foi despreocupada, porque ela sabia que a Marcinha estava em boas mãos. Bom, quando ela retornou, a Marcinha estava feliz de ter ficado lá na casa da tia Brenda, como ela dizia. Disse que elas tinham feito acampamento e tudo mais. E passado mais um tempo, foi aí um fim de semana, era um sábado, a campainha da Kátia tocou. E quando ela abriu, a Brenda estava super emocionada, chorando muito, despedaçada. E ali a Kátia ficou sabendo que a Brenda havia perdido o pai. O pai havia falecido, tinha sido, de uma forma repentina. E ali naquele momento a Kátia, mais do que ninguém, sabia exatamente a dor que ela estava passando. E aquele foi um momento muito triste, né? Nesse momento, ela se solidarizou com toda essa situação, pegou o carro, ofereceu de levar
a Brenda onde o pai estava e resolver as questões. E como ela já havia passado por tudo aquilo, inclusive a parte burocrática, o que acontece? A Brenda não tinha mais os avós. Os tios estavam longe, estavam viajando para chegar a tempo do velório. Quem resolveu todas as questões burocráticas do falecimento do pai de Brenda foi a Kátia. Ela correu atrás do caixão, ela correu atrás de saber tudo, ela comprou roupa para que ele fosse velado. Ela correu atrás de tudo, gente. Ela correu atrás de tudo. E assim, para não ficar aquela coisa ruim de velório e tudo mais, a Brenda tinha apresentado uma tia que era assim, uma senhora que não tinha muito como correr atrás das coisas, e a Marcinha ficou com ela enquanto a Kátia corria atrás de tudo. Bom, foi um período muito difícil e a partir daquele momento ali, a Brenda mais do que nunca precisaria da Kátia. E a Kátia passou aí na casa da Brenda todos os dias, de manhã, levando um café da manhã, levando um café e tal. E a Marcinha começou a ir mais e frequentar mais a casa da Brenda. E a Brenda falou que isso faria bem para ela. Então a Marcinha ficava lá e chegou a época de férias da Marcinha e a mãe acabava deixando a Marcinha lá, né? A Kátia acabava deixando a Marcinha lá mais tempo, mais vezes. E é um momento, né, difícil para todo mundo. Ela foi passando por isso, ela fez tratamento, né, passou por psicólogo e tudo mais. E assim, essa relação das duas, da Brenda com a Kátia, tá aí chegando já aos 5 anos que elas se conhecem ao todo. A Brenda hoje já apresentou o namorado para a Kátia e a Kátia ficou muito surpresa quando Brenda apareceu na sua porta dizendo que iria se casar e que gostaria que a Kátia entrasse com ela no dia do casamento. Ela não foi convidada para ser madrinha, ela queria que ela entrasse com ela. E hoje, né, a Marcinha também já é uma mocinha. Ela vai entrar como uma dama de honra no casamento da Brenda. Depois de muito tempo, muitas histórias e muitas outras coisas que aconteceram na vida das duas. Coisa assim, gente. Ai, faltou um açúcar ali em casa. Eu vou na casa da Brenda pedir. Literalmente igual em Chaves, né? Dona Florinda pedindo açúcar ali pro seu Madruga. Tem uma cena assim. E uma tomando café na casa da outra, foram várias tardes de conversas longas e muitas coisas. Quando a Kátia estava me contando essa história, ela se emocionou muito porque ela falou: olha, eu nunca contei com ninguém na minha vida e hoje que eu sou adulta, que eu tenho meu próprio apartamento e tal, a Brenda vai se casar e vai continuar morando nesse apartamento porque é um apartamento dela. Eu não consigo mais ver minha vida sem a Brenda. A Kátia não é muito mais velha, ela tem aí 39 anos, mas ela se vê como mãe da Brenda. E assim, elas têm uma relação muito firmes e fortes. Quando o Brenda disse que ia casar, a Kátia já se assustou e perguntou: mas você vai se mudar? Ela disse: não, fica tranquila, vai ser por aqui mesmo. E elas sempre se encontram no momento ali de sair. A Marcinha agora ela tá naquela fase de pintar a unha, de fazer coisas mais de mocinha, e a Brenda sempre tá ali junto com ela, e dá presente, né? E a Marcinha brinca e chama a Brenda de madrinha. Mas assim, elas não têm nem religião, nada foi feito em igreja nem nada, mas ela chama a Brenda de madrinha, né? De Didinha. Depois de toda a questão com o pai de Brenda, quem orientou ela e fez um encontro com um advogado também a respeito da parte mais burocrática ali, porque o pai tinha, né, alguns bens e tal, foi a própria Kátia que ajudou ela em tudo, participou junto ali da reunião com o advogado para ver se as coisas estavam sendo tudo certinhas e tal. Foi a própria Kátia e elas construíram essa relação de amor ali. E
A Kátia fala que caso a Brenda queira, né, ela já tá doida aí para que a Brenda tenha filhos, para que ela também cuide dos bebezinhos da Brenda. Ela se dá muito bem com o namorado da Brenda, agora noivo. E é isso. Ela trouxe essa história aqui, ela vai apresentar essa história para Brenda. Então, Brenda, seu nome não é Brenda, mas você vai ouvir essa história e saiba que essa história é para você. E a Kátia queria deixar aqui registrado o quanto que a amizade que vocês construíram e o quanto que o apoio mútuo de vocês construíram uma amizade linda, de amor recíproco. E o quanto ela confia em você, o quanto ela confia a filha dela nas suas mãos. E ela se sente muito confortável com isso. E a Kátia, ela falou uma coisa no final que, assim, ela tem preocupações de ela também falecer cedo, enfim. E ela disse algo muito forte. Eu espero que a Brenda entenda essa responsabilidade. Que ela se sente mais confortável com a filha dela morar com a Brenda depois de um suposto falecimento ou algo do tipo, do que ir morar com a avó e o pai. E isso é muito forte, né? Essa responsabilidade, essa amizade linda que vocês construíram. E a Kátia disse com todas as letras, eu nunca precisei de ninguém. A minha vida sempre foi a minha filha depois que ela nasceu e antes disso era eu por eu e depois eu e minha filha. E agora a Brenda faz parte da minha família e eu não vejo mais a minha vida sem a Brenda. Desculpe o futuro marido de Brenda, mas se ele magoar a Brenda, isso a Kátia falou. Eu vou ficar muito brava com ele, porque a Brenda é minha filhinha também. É alguém que eu construí aí um laço muito forte. Então é isso. A Kátia queria deixar registrado aqui. Ela falou pra mim, não é uma história emocionante, não acho. Ela falou pra mim que ela não acha que a história dela é emocionante, que é algo grandioso, mas é uma história linda e é a história dela. E eu digo pra você, Kátia, sua vida é emocionante, sim. Olha quanta coisa você passou, você se tornou a mulher forte que você é. Tenho certeza que a Marcinha tem sorte de ter uma mãe como você, tão forte como você é. Ela com certeza aprende a cada dia a ser uma mulher forte, assim como a mãe dela. E que bom que a Brenda também tem um exemplo feminino como você na vida dela, de alguém que a ama tanto dessa forma, né? Então é isso, gente. Espero que vocês sejam aí educados no grupo para poder falar dessa história. E aproveitando esse gancho aí que a Kátia falou a respeito da história dela não ser emocionante, tem gente que às vezes fala, né, quando eu conto uma história, ai, não gostei dessa história, achei essa história sem graça. Gente, eu conto a história de pessoas aqui, entendeu? Se pra você essa história é sem graça, pra outras pessoas não. E outra coisa, aqui não é novela, não é filme, é realidade, entende? Então, assim, não tem como eu sair colocando que uma pessoa colocou uma capa de super-herói e saiu voando. Porque não é assim o dia a dia das pessoas. O dia a dia das pessoas é comum, né? E o que é interessante pra você, né? Então não dá pra eu sair inventando moda, inventando coisa aqui e colocando coisa mirabolante. As vidas das pessoas são assim. E eu conto história da vida das pessoas. Se você acredita que a sua história seja mais interessante, mirabolante e que tenha grandes acontecimentos, escreva a sua história para mim. Eu vou adorar contar a sua história aí, já que você acha as outras histórias desinteressantes. Conte a sua história interessante pra gente. Tenho certeza que tem um monte de gente querendo ouvir e eu vou adorar contar a sua história interessantíssima aqui. Tenho certeza que você tem uma história de vida muito legal. Então conta, escreva pro podcast pra gente aqui também. Mas, só para deixar claro para vocês, eu não vou aceitar comentário de pessoas que estão também, de alguma forma, está menosprezando a história de outras pessoas ou, de alguma forma,
desfazendo ali daquela pessoa que mandou a história. Então, se você comenta esse tipo de coisa, seu comentário não será aceito, porque quem manda a história também é uma pessoa, gente. Eu sou uma pessoa que estou contando aqui. Então, cuidado com aquilo que vocês falam. Vamos respeitar todo mundo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história da Kátia. Deixem lá o elogio de vocês, tanto para a Kátia quanto para a Brenda, e essa relação bonita. E tragam mais histórias, gente. Tanto de declarações quanto do recomeço, que são histórias lindas que eu adoro contar. A nossa vida já é tão dura que quando nós temos aí um refresco, é muito bom, né? Que a gente consegue aí ter uma aliviada, traz um pouquinho de cheiro de rosas e não aquele amargor que a gente sente quando é um deu ruim ou um radioativo, né? É isso. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo episódio. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Orelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!